Bem, meus amigos, muitíssimo boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje para transmitir mais uma live via Web TV Espiritize. Sempre é com muita satisfação. Nós agradecemos a todos vocês que sempre estão nos assistindo e nos dando apoio merecido, apoio amigo, para nós continuarmos nesse trabalho que nós costumamos dizer que não é nosso. O trabalho é do Cristo, né? Porque trabalhamos em favor da divulgação, do conhecimento, da filosofia espírita. Lembrando que esta live também está sendo transmitida para TV7, né, lá da Paraíba, a Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, Rio Grande do Sul. O nosso abraço aqui ao pessoal. Rádio Portal da Luz, em Mato Grosso do Sul. Seridó Espírita, lá no Rio Grande do Norte. Um abraço aos amigos do Rio Grande do Norte. CEDCC, aqui de Serrinha, próximo da cidade do Salvador. Jornal Centelha Divina, né? Serrinha. Alagoinhas, né? Alagoinhas, Serrinha, CEDCC. E a TV CECAL, de Florianópolis. Então, um grande abraço aos queridos amigos que nos assistem e aqueles ainda que irão nos assistir. Meus amigos, nós estamos aqui hoje na presença de Sidney Fernandes, um grande amigo nosso, que as pessoas às vezes chegam em nossas vidas e nós devemos dizer graça por conhecer algumas pessoas, né? E uma dessas pessoas é Sidney, podemos dizer assim. Então, a gente fica muito alegre por conhecer pessoas que conhecem profundamente e enriquecem a doutrina espírita. Então, é a segunda vez que Sidney está aqui conosco, mas já temos uma parceria muito boa. Sidney, que é escritor, um profundo conhecedor da doutrina espírita, e que hoje nós faremos aqui um pinga-fogo, na verdade. Pinga-fogo. Então, vocês atentos, formulem as suas perguntas, lance aí no chat as suas perguntas, aquelas que vocês tenham dúvidas, aquelas que vocês desejam esclarecimento da melhor forma, que nós estamos aqui diante da pessoa mais indicada para tirar essas dúvidas, né? Então, Sidney, meu irmão, seja bem-vindo, que Jesus possa lhe abençoar e que, em especial, o seu anjo de guarda esteja sempre com você, lhe inspirando e lhe intuindo, né? E lhe dando força nesta caminhada. Então, a palavra está com você para você fazer sua abertura e depois nós iniciamos. Olá, Ailton. Muito prazer, muita alegria de estar com os amigos da Bahia. E essa história aí de profundo conhecedor da doutrina espírita é por sua conta, viu? Eu estou estudando bastante para aprender. E quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu tenho muito a aprender ainda, viu, Ailton? Então, Sidney, mas se você está aprendendo coisas, somos nós do lado de cá, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Todos nós. Estamos nessa caminhada, né? O conhecimento ele é necessário para o esclarecimento do espírito, né, Sidney? E se fizermos comparações ao que os grandes espíritos venerandos já conhecem, nós realmente somos um pequeno grão de areia, né? Então, sabe, Ailton, sob esse aspecto, a gente pode dizer que, embora o espírito precise desenvolver tanto a área da cultura, da intelectualidade, da tecnologia, e como desenvolver também a asa do coração, do sentimento, a partir do momento que você passa a compreender melhor as leis da espiritualidade, fica mais fácil você espiritualizar-se. A partir do momento que você compreende, soluciona suas dúvidas, não tem mais medo de muitas coisas que atormentam a vida das pessoas, fica mais fácil a caminhada. Então, se por enquanto nós não podemos ser totalmente bons, que pelo menos estudemos, que pelo menos assimilemos, estudemos Jesus,
tenhamos como meta, como objetivo, estudar os exemplos, a doutrina de Jesus. Sabe, Ailton, o Evangelho pode ser resumido com poucas palavras. Basta a gente estudar o Sermão da Montanha, que é uma das peças mais maravilhosas, isso dito até por não cristãos. O Sermão da Montanha é uma síntese de todo o conhecimento, toda a obra, toda a mensagem que Jesus trouxe. E Jesus não se limitou a trazer o conhecimento, como outros profetas fizeram. Jesus exemplificou, traduziu em miúdos, com as parábolas, com as histórias. Então, a partir do momento que você conhece Jesus, depois conhece um pouco da doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, internaliza e depois vai atrás das obras de Kardec, de Chico Xavier, e fortalece o seu conhecimento, fica mais fácil você ser bom. Você vê motivos mais concretos de consolo para prosseguir a vida, para lutar, para tirar aquelas arestas da nossa vida, diminuir os defeitos e, enfim, conseguir a transformação moral. O estudo é um caminho maravilhoso para a melhoria do homem, Ailton. Perfeito, viu, Sidney? Perfeito. Sidney, antes de entrar no chat aqui, deixa eu fazer uma colocação também. Falando em estudo, e me vem na mente aqui a importância dos grandes nomes assim da filosofia, pessoas como Sócrates, pessoas como Platão, seu discípulo, Aristóteles, discípulo de Platão, pessoas que tentaram investigar o ser humano nas suas entranhas, vamos dizer assim. Por exemplo, Sócrates tentando trazer assim algo dentro do ser humano como a moral do ser humano, como a única coisa mais importante para a sua vida. Dizia Sócrates que uma vida vivida sem virtude não vale a pena ser vivida. E aí nós já percebemos Aristóteles já tentando explicar algo mais tal sobre isso, mas de uma forma um pouco assim, né, não como Sócrates. Então, de uma questão mais metafísica. A minha pergunta é nesse sentido. Esses homens falaram sobre alma, falaram sobre imortalidade da alma, falaram sobre mundos habitados, sobre o mundo das ideias, como Platão. E a doutrina espírita, às vezes eu ouço essa pergunta. Já que eles discutiram tudo sobre isso, muitas coisas sobre essas questões, a doutrina espírita, ela contribui mais em quê? Na verdade, Ailton, antes de Jesus vir à Terra, 6.000 anos antes de ele vir, ele já montou um time de pessoas, de profetas, de sábios, que viriam por todos os cantos da Terra para preparar a vinda dele. É claro que o Cristo é conhecido apenas por uma parte do planeta, mas os seus enviados fizeram o trabalho que ele gostaria que fosse feito. Se você pegar, por exemplo, uma doutrina como a messiânica, como o Seixo Noye, ou mesmo a doutrina dos islâmicos, isso só para falar dos não cristãos, sim, você vai encontrar ali conhecimentos extraordinários que você vai encontrar a essência deles no cristianismo. Na verdade, são criaturas ligadas ao Cristo, são enviados do Cristo para preparar a terra. E essas pessoas, essas criaturas, prepararam o homem para a espiritualização. O Espiritismo fez aquilo que era almejado por tantas criaturas depois do Cristo. Quando ele esteve na Terra, ele falou: eu não vou poder falar tudo agora, vocês não estão preparados. Vou mandar um outro Consolador. E muitos se arvoraram em serem esse Consolador.
criaturas aí que procuraram fazer o melhor, mas, sem dúvida, estavam limitadas também pelo seu tempo e pelo conhecimento que eles tinham. O Espiritismo é Jesus que volta a nos falar. Ele não traz nenhuma novidade. O desdobramento do cristianismo através do Espiritismo, a parte religiosa nossa, Kardec não precisou inventar uma nova religião. Ela estava pronta já. Ele simplesmente pegou a parte moral do Evangelho e criou o Evangelho segundo o Espiritismo. Na época de Kardec, era uma correria danada. Você não podia falar nada que fugisse das pregações das igrejas. Você podia ser preso, você podia ser morto. E Kardec, com muito cuidado, pisando em ovos, primeiro trouxe um livro filosófico, o Livro dos Espíritos. Você sabe que o primeiro nome que Kardec pensou para o Livro dos Espíritos não foi esse. Era Religião dos Espíritos. Na hora H, os mentores disseram para ele: meu filho, essa obra que você está lançando agora é apenas uma parte da religião dos espíritos. Aí, na hora H, ele mudou para o Livro dos Espíritos. Até para dar a César o que é de César. Dar do livro quem estava realmente, quem era o autor. Eram os espíritos. E, na verdade, que novidade que trouxe o Espiritismo? Simplesmente o desdobramento, tanto sob o aspecto filosófico, e depois a parte experimental, com grandes cientistas que passaram a desenvolver as ideias. Algumas já existiam antes de Kardec. Kardec, antes de codificar a doutrina espírita, ele estudou por mais de 10 anos, se não me engano, 18 anos, o mesmerismo, o magnetismo de Mesmer. E isso foi um elemento fundamental para depois ele falar do passe, da materialização, do fluido cósmico universal, enfim. Na verdade, o Espiritismo, os espíritos trouxeram informações que foram desdobramentos do que o Cristo havia dito, do que Sócrates, do que Platão, do que muitos sábios do Extremo Oriente haviam trazido para os homens. Kardec organizou tudo isso. Por isso que a doutrina espírita concentra esses elementos. Agora, o mais importante é que, em todos os momentos, Kardec jamais disse que o Espiritismo estava trazendo a última palavra. Ele teve a humildade de dizer que, se em dado momento a ciência provasse que a doutrina espírita estava tinha errado, ele modificaria a doutrina. Como modificou? No primeiro Livro dos Espíritos, por exemplo, aquele que tinha poucas perguntas, não as 1018, mas tinha 510 perguntas, há um trecho lá que ele fala de maneira contrária à lei da evolução. Mas, por isso que ele demorou de 1857 para lançar a segunda edição em 1860, e ainda em 1860 lançou a terceira edição do Livro dos Espíritos, porque ele teve a coragem de dizer: calma lá, eu não fiz direito a essa pergunta lá atrás, vou fazer de novo. Aí que ele assumiu a teoria evolucionista de Darwin. Então você vê que o Espiritismo não está aqui para dizer que é a última palavra. Ele desdobra as coisas dos sábios que Jesus mandou, desdobra o cristianismo, traz a revivescência dos princípios cristãos, mostra uma nova filosofia para os homens, e depois o desdobramento experimental, científico, através do magnetismo, dos passes, das sessões de materialização, enfim, depois a metapsíquica fez o trabalho restante. Enfim, o Espiritismo dá uma nova visão, ela desdobra, e Kardec teve a humildade de dizer que muitas coisas ainda viriam com o conhecimento, com a melhoria da tecnologia humana. Perfeito, viu? Que bela explanação aí, viu? Nós não podemos, Ailton,
de repente, achar que nós sabemos de tudo. Não. O importante na Terra é que nós nos espiritualizemos. Não precisamos nos tornar espíritas para desenvolver todas as atividades. Eu dou graças a Deus que tive a felicidade de me abeberar da doutrina espírita. Mas hoje nós podemos encontrar pessoas que estão muito boas, progredindo, contribuindo com a humanidade e não são espíritas. Mas, de repente, você vê, paralelamente, o conhecimento doutrinário espírita lá. Há pouco tempo nós tivemos um caso aí de um médico americano que ele não tinha nem religião. E, de repente, ele teve um desdobramento, ficou em estado de coma. E o nome dele é Eben Alexander. E, de repente, ele falou, olha, eu estive no paraíso. E você vai ver a obra dele, uma obra bem interessante. Essa obra, se você fizer um paralelo com o livro Nosso Lar, você vai encontrar ali coisas, pontos de ligação. Isto é, o conhecimento é universal. Nós tivemos a felicidade, a facilidade de termos um Allan Kardec, um Chico Xavier, um Richard Simonetti, um Herculano Pires, um Divaldo Franco, que facilitaram as coisas para nós. Mas o conhecimento, a possibilidade do progresso está em todos os lugares. Que bom, perfeito, viu? A gente percebe, Sidney, que Kardec ele tem um papel fundamental. Por esta razão que alguns dizem que Kardec foi o espírito escolhido a dedo. E claro, eu também vejo dessa forma, viu? Não sei se você concorda, foi o homem escolhido a dedo, porque se você vai para uma batalha muito perigosa, o comandante-geral manda quem? Manda aquele soldado mais aprimorado, mais melhorado, aquele que tenha mais capacidade de gerenciar ali as situações, né? Então, eu vejo Kardec dessa forma aí. Então, desmistifica muitas coisas, Kardec, traz algumas coisas de forma não tão, assim, embaraçada como está, assim, vamos dizer, na Bíblia, porque na Bíblia a gente precisa ler com muita cautela, com muito conhecimento, porque é um livro histórico também, tem que avaliar de acordo com a situação da época em que aquelas pessoas viviam e tem as suas interpretações de forma de parábola, que a gente precisa ter um olhar mais profundo e um olhar mais sensível para poder ler a Bíblia, senão corremos aí em ler ao pé da letra e cometer muitos erros, né? Erros que às vezes nos causam muito mal, não é isso mesmo, Sidney? Ou eu estou... Está absolutamente certo. Sabe quem que usou pela primeira vez a palavra Velho Testamento? Foi Paulo, referindo-se às Escrituras, que ele conhecia muito bem. E a partir da vinda do Cristo, foram surgindo as Escrituras novas que corporificaram o Novo Testamento. O Velho Testamento, Ailton, com todo o respeito que merecem os irmãos que consideram a Bíblia um livro sagrado, o Velho Testamento é mais a história do povo judeu. Agora, você tem razão, mesmo no Novo Testamento, você precisa tomar muito cuidado. Se você não tiver o cuidado de ater-se ao espírito da letra e não à letra propriamente dita, você fala besteira. Por exemplo, se você acha... Eu vou fazer uma pergunta para você, estamos invertendo, hein? Agora o entrevistado vai perguntar para o entrevistador. Você entende que Jesus realmente, de repente, chegou lá no templo e encontrou o pessoal lá que, inclusive, ajudava, o câmbio surgiu nessa época, e ele derrubou barracas, chutou, proferiu palavrões e disse que aqueles homens eram vendilhões do templo? Você acha que realmente Jesus, com a candura, com o amor que ele trouxe, ele teria feito uma coisa dessas? De hipótese alguma. Eu não vejo Jesus dessa forma, de jeito nenhum. Então para mim, é uma passagem apócrifa. Uma outra. Que Jesus foi levado
para o deserto e foi tentado. Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve na Terra, você é tentado, Ailton, nas suas fraquezas. Qual era a fraqueza do Cristo? Então é uma bobagem muito grande dizer que ele foi levado pelo espírito do mal no deserto e lhe ofereceu... Que bobagem é essa? Jesus é o espírito mais perfeito que esteve junto dos homens. Ele coordenou o surgimento do planeta Terra. Muito antes, bilhões de anos, quando a Terra deslocou-se do Sol, Jesus já era puro e perfeito. Até então, porque, né, Sidney, que só é tentado quem tem vício ou paixão, né? Mesmo então, que escondidas. Então, tira o Cristo dessa história. Então, agora voltando à sua colocação do Kardec, eu vou procurar ser breve nas minhas respostas para que você possa fazer mais perguntas. Mas você me pegou no meu fraco aí, que é Kardec. Allan Kardec, se você for... Eu tenho um artigo, a hora que você quiser eu posso lhe fornecer uma cópia. Eu tenho um artigo que mostra o professor Rivaio, desde o nascimento dele. Ele foi criado por duas mulheres, pela avó e pela mãe dele. Tanto o avô como o pai faleceram em pouco tempo. E desde o nascimento dele, passando por Pestalozzi na Suíça, depois do trabalho que ele realizou em Paris, ele chega em Paris em 1822, 1823, mais ou menos. Esse trabalho que ele realiza a partir dali como educador, eu fiz um paralelo das palavras que Rivaio dizia nos livros didáticos dele com aquilo que ele falou com o Allan Kardec. E aí chega naquilo que você falou. Ele já estava preparado desde que nasceu para ser o codificador. Mas tem um detalhe. Quando ele ficou sabendo que ele era essa criatura escolhida pelos espíritos para coordenar, para codificar, botar ordem naquilo tudo, ele falou assim, mas espera aí, é muita honra, ou usando a terminologia nossa de agora, é muita areia para o meu caminhãozinho. E o espírito de verdade disse para ele, meu filho, você tem competência. Kardec perguntou, eu posso falhar? Só se você realmente não se esforçar, porque nós vamos dar todas as condições para você não falhar. Mas e se eu claudicar? Ah, meu filho, aí vem outro no seu lugar. Então, Kardec tinha plena consciência de que se ele não levasse a sério a incumbência de que ele recebeu da espiritualidade, ele poderia ser substituído. Um outro aspecto. Napoleão Bonaparte, quando ele foi nascer, ele jurou de pé junto lá na espiritualidade que ele iria dar todo o apoio para a codificação. O que ele fez? Encantou-se com o poder e acabou degradado na ilha de Santa Helena. Foi, inclusive, há suspeitas de que ele tenha sido envenenado. Ele encantou-se com o poder, obrigou um papa a coroá-lo imperador. Então, ele fugiu da sua responsabilidade quando ele havia sido incumbido pela espiritualidade de dar apoio para Kardec na codificação. Kardec teve que se virar sozinho. E tem muitas outras coisas mais relacionadas com Kardec. Ailton, você sabia que, assim como Paulo, o apóstolo, foi um péssimo negócio ele se tornar cristão. Paulo tinha um futuro brilhante, ia ser rabino. O pai dele era construtor de tendas, conceituado. Ele tinha a cidadania romana, embora sendo judeu, nasceu em Tarso, mas tinha cidadania romana. E por isso que o Cristo o escolheu. Ele sabia falar o aramaico, o latim, o grego, de uma cultura extraordinária, e tinha o passaporte romano para percorrer todo o Império Romano. Para ele foi um péssimo negócio tornar-se cristão. Ele precisou trabalhar como escravo. Ele ficava de cidade em cidade para poder sobreviver, porque ele não aceitava que a comunidade o sustentasse. O mesmo aconteceu com Kardec.
Antes de ser Kardec, até 1854, 55, Kardec tinha propriedades. Ele tinha tanto uma casa num dos bairros melhores de Paris. Ele tinha uma vida muito boa, direitos autorais, era respeitado como diretor de escola. Mas, de repente, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ainda que tenha usado um pseudônimo, dali a pouco todo mundo sabia que Allan Kardec era rival. Ele passou maus bocados para sobreviver. Dificuldade danada, mas levou a sério e nos trouxe a codificação. Então, eu concordo com você que ele foi realmente, como Paulo foi o vaso escolhido, Kardec foi realmente uma criatura talhada a dedo, mas ele que não brincasse, porque se ele não levasse a sério, outro viria no seu lugar. Perfeito, viu? Eu já tive a oportunidade de ler algumas biografias de Kardec. Se eu não me falha a memória, acho que 2 ou 3 biografias. Realmente, a vida de Kardec não foi fácil, viu? Depois que as pessoas conhecem a vida de Rivai e a vida de Kardec, essas 2 transformações é difícil, viu? Não é para qualquer um, não. Eu não vou me prolongar no tema, porque ele não tem fim. E o pior aconteceu depois da morte dele. Um determinado indivíduo ficou com os direitos autorais dos livros dele, com as propriedades dele, e depois, graças à esposa, graças a Leon Denis, graças aos Delany, pai e filho, que eles conseguiram fazer ressurgir um jornal, porque a revista espírita foi desviada, depois só publicavam artigos de Rostand. Então, Kardec sofreu durante a sua... Foi um péssimo negócio para ele. Ele sofreu depois que ele se tornou codificador e depois que ele morreu, ainda conspurcaram sua obra. Verdade, é impressionante. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para a gente sair um pouco dessa temática, que é muito boa também. Eu gosto muito dessa temática de Kardec, mas deixa eu... Não sei se aí na Bahia vocês conhecem o ditado aqui do paulista, juntou a fome com a vontade de comer? Conheço sim. É verdade, senão a gente vai ficar aqui só nesse. Isso. Ó, Suzy pergunta o seguinte, Sidney. A pessoa pode morrer antes da hora sem que seja no caso do suicídio? Sim, sim. É muito comum. A gente ouve muitas pessoas falarem: ah, coitado, chegou a sua hora. Só que ele... Vou dramatizar um pouquinho, mas depois eu amenizo, tá? O indivíduo vai para a estrada, alcoolizado, e usa o carro indevidamente, em alta velocidade, morre, suicídio indireto, sem dúvida. Agora, André Luiz, por que ele foi chamado de suicida? Na sua época, era muito comum, era muito normal que o homem tivesse amantes, que ele fumasse à vontade, que ele bebesse à vontade. E aí ele chega lá na espiritualidade, enquanto ele passou pelo umbral e o pessoal gritando suicida, 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 ele falou, não, esse pessoal não conhece minha vida. Mas quando ele foi ser examinado por Henrique de Luna, e quando começa a ser examinado assim, o Henrique de Luna fala, nossa, que dó, que coisa triste você vir pelo suicídio. Peraí, doutor, mas eu não me suicidei. Aí, Lises, que está ao lado, que tem uma espécie de visão de raio-x, fala, olha, o seu fígado está assim, seu pâncreas está assim, seu intestino está assim, sua cabeça está assim. Tudo isso aí, meu filho, foi abuso. Abuso. Comeu mal, bebeu mal, viveu mal. Você veio para cá antes da hora. Então, é possível, sim, que a pessoa parta antes da hora. Ou por má alimentação, ou porque saiu com um carro em alta velocidade, ou foi imprudente. E agora também, Ailton, nós temos que considerar o seguinte, não somente
as coisas que vêm de fora para dentro, que podem provocar a abreviação da nossa vida. Você come demais, bebe demais, mas também o que sai de dentro de você. A partir do momento que você fala mal da vida alheia, que você vocifera ódio, rancor, ressentimento, isso vai minando o seu interior e você morre antes da hora. E morre avisado. Olha, meu filho, não faça isso, que você está comprometendo os seus órgãos físicos. A partir do momento que você se alimenta de ódio, você está comprometendo todos os seus órgãos. Tanto é, Ailton, tanto é que faz uns 2 anos, pertinho de você aí, teve um congresso de cardiologistas e durante esse congresso eles falaram durante muito tempo de espiritualização. Hoje está provado que as pessoas que têm uma certa religião, que são comedidas tanto na alimentação, praticam exercícios, levam a religião a sério, não falam mal da vida alheia, é honesto, é trabalhador, essas pessoas têm uma pressão sanguínea melhor e raramente elas se tornam viciadas e raramente têm problemas de colesterol e problemas de entupimento das artérias. Hoje, os médicos, não é que eles vão sugerir que você tenha esta ou aquela religião, mas hoje é comum que o médico sugira que você se ligue a uma ONG, que você se espiritualize, que você ajude a cuidar da natureza, que você seja um bom cidadão. Isso limpa o seu organismo. E o reverso é o que acontece também. Quando a pessoa faz só coisas erradas, ela compromete o seu organismo e morre antes da hora. Tá vendo aí? Isso é um bom esclarecimento para nós que sentimos raiva, ira, rancor, ódio, tudo isso vai desencadeando aí uma série de teias que envolve o espírito da pessoa e acaba isso implicando diretamente nas estruturas perispirituais. Isso pode acontecer, Sidney? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que essa é a pior parte, porque você acaba vindo para cá para se melhorar, para... André Luiz usa uma expressão bem interessante no livro Entre a Terra e o Céu, ele chama de carvão milagroso. O que é o carvão milagroso? É o nosso corpo, é a possibilidade de você purgar aqueles pontos cinzas, aquelas máculas que você traz do passado. Agora, tem gente que vem aqui, além de não limpar as suas máculas anteriores, adquirem novas. Resultado, volta para a espiritualidade com o espírito mais preto ainda. E aí ele está se habilitando a uma nova encarnação não tão boa quanto esta. Porque nós não podemos nos esquecer, Ailton, que o perispírito é a forma da forma. Quando eu sujo o meu perispírito, eu estou sujando a minha forma. A sua mãe, quando fazia bolo em casa, se a forma do bolo estava meio amassada, como é que saiu o bolo, Ailton? Meio deformadozinho também. Exatamente assim o perispírito. Se você enche ele de amassados, de pontos negros, são os pontos que vão gerar o seu novo organismo físico futuramente. Se você compromete o seu organismo perispiritual, você está já projetando um péssimo corpo na próxima vida. Você está mexendo com a forma e vai comprometer a forma. Perfeito. Suzy está dizendo que leu o seu livro, Dr. Galto, viu? Excelente obra, está recomendando aqui, viu? Então, qual deles? O primeiro ou o segundo? Eu acho que é o segundo. O primeiro Galto foi o Restaurador de Passados, que eu falo um pouco das experiências das terapias de vidas passadas.
E agora, recentemente, foi o meu mais recente lançamento, foi o Dr. Galton, o Construtor de Futuros. E daqui a uns tempos vai sair um outro também. Ela leu exatamente esse, o Construtor de Futuros, viu? E obrigado, Sérgio Totti está aqui fazendo uma pergunta. A trilogia Dr. Galton vai ou não vai sair? Olha aí, esse aí, ele me cobra, rapaz! Ele me pega no pé. O Sérgio, você tem que falar com meus guias espirituais. Eles é que me facilitam as coisas. Eu seria muito egoísta, Sérgio, se eu achasse que tudo que eu escrevo é meu. Eu tenho que contar com a ajuda da espiritualidade. Se eles não me municiarem, não sai livro nenhum, viu, Sérgio? Mas eu vou sim. Nós vamos lançar agora em maio mais um romance. Estamos, inclusive, gravando agora o áudio e o vídeo livro. Ele vai se chamar Gabriele, um ponto de luz. É um retorno à época de Kardec. A gente fala muito da codificação. E em novembro vamos lançar um outro. Esse livro está em revisão agora. Vai ser um livro doutrinário, um livro de perguntas e respostas. Ele vai se chamar Por que o Espiritismo Responde? Então, como estou trabalhando muito agora, tanto no Gabriele, e estou aguardando aí os revisores me devolverem o porquê que vai sair no final do ano, eu não posso nem me atrever a começar um outro livro. Mas o Sérgio fica me cobrando para sair a trilogia do Dr. Galton, e o Theo, da TV SEAC, fica me cobrando para sair a trilogia do amor. Vamos ver se os espíritos me ajudam a atender esse pessoal. Mas vai ajudar. Me veio uma curiosidade aqui. O título Gabriele é homenagem a Amélie Gabrielle Boudet? Olha, você sabe que eu procurei muito o título. Procurei. E, de repente, o título caiu assim, como se encaixasse perfeitamente. Eu fui me dar conta de que era homenagem a Amélie Boudet, depois porque era outro título. E aí, quando eu coloquei Gabriele, nossa senhora, é uma homenagem para Amélie Boudet, Gabi. Nossa, que coisa boa. Eu não tinha me dado conta disso, Ailton. Ah, que bom. Então foi inspiração mesmo, viu? Foi inspiração mesmo. Olha, há alguns capítulos, viu, Ailton, que às vezes eu estou de madrugada, aí acordo, venho aqui onde eu estou agora, não dá tempo nem de ligar o computador, tem que pegar um papel e rascunhar, e às vezes nem se encaixa naquele momento no livro. Eu vou usar aquele capítulo, aquelas anotações, 10 capítulos mais adiante. Mas isso é uma prova de que eu seria muito presunçoso, se eu não admitisse, se eu não desse os créditos dos meus trabalhos para o plano espiritual. Eles me ajudam sobremaneira. Bastou vir uma ideia, eles já me municiam, já me trazem novos elementos. Realmente, sem eles, a gente não é nada. Tá certo. Eu tenho um amigo aqui, que você conhece também, que fazia isso, viu? Disse que acordava no meio da noite para escrever os seus livros, né? Oswaldo Moraes, viu? Opa! Olha aí. Oswaldo faz uma pergunta aqui, falando nele, viu? E a pergunta do Oswaldo e a do Sérgio tem que tomar cuidado, viu? Oswaldo diz o seguinte: sendo a doutrina espírita uma ciência, e ciências estão sempre em evolução, não seria equívoco de alguns espíritas seguirem o espiritismo como palavra final, entre aspas, de forma quase dogmática? Sim, sem dúvida. Eu falei isso no começo. Nós não podemos jamais alimentar a pretensão de que o espiritismo já disse tudo. Aliás, Kardec já disse isso. Eu acabei de soltar um artigo que vai ser publicado pela Revista Internacional do Espiritismo. Eu sugeri que eles publicassem esse artigo ou em março, ou em abril, ou em outubro. Esse artigo vai se chamar, recebeu o nome de Entrevista com Allan Kardec. E uma das perguntas que Allan Kardec responde nessa suposta entrevista, né,
de um repórter, vamos dizer assim, virtual, é esta: se o Espiritismo é a palavra final. Não, não é, não. Kardec diz absolutamente. Nós estamos ainda engatinhando. E os Espíritos trouxeram as sementes. Elas precisam ser desenvolvidas pelos homens. E seria muita presunção, pretensão nossa, dizer que o Espiritismo é a palavra final. Aliás, Leon Denis, ele tem uma frase que as pessoas pensam que ele falou dessa maneira, mas ele falou de um outro jeito. Mas eu vou falar a frase que o pessoal diz que ele falou. Ele não falou bem desse jeito. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, nós estamos encontrando já em muitos setores evangélicos, católicos, filosóficos, que passam a adotar, mostrar aquilo que o Espiritismo já disse, por vias paralelas, como eu falei no caso do Eben Alexander. Então, a espiritualidade não tem religião. Os espíritos que conduzem o planeta Terra, eles estão um pouco se lixando se nós somos espíritas, católicos, evangélicos. Eles simplesmente nos dão o caminho para desenvolver as melhores coisas para o nosso aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento da humanidade. Mas, realmente, Oswaldo tem razão. Não podemos nos arvorar em palavra final, não. Que bom. Sérgio Totti pergunta aqui sobre o livro Dr. Galto, Construtor de Futuros. Os depoimentos foram verídicos? Qual deles foi o mais marcante para você, Sidney? É como você perguntar qual filho que é mais bonito, né? Nós temos ali muitos pontos importantes no Dr. Galton. Eu entendo, viu, Sérgio, que quando nós encontramos, se não me engano, o capítulo número 2, em que uma moça que não era espírita, e ela é levada juntamente com um evangélico, 3 espíritas e um padre católico, na casa paroquial de uma igreja, e lá ela recebe o passe, a água fluidificada, a ajuda dos espíritos. Então eu entendo que esse momento ecumênico é uma maneira de dizer que não importa a religião, o que importa é que a gente esteja ligado a Deus e faça o melhor possível. Renivaldo faz uma pergunta assim, ó. Os médiuns mais ostensivos, ao desencarnarem, como se comportam, já que obtiveram tanto conhecimento da vida espiritual? Eles têm a mesma responsabilidade que nós, mas com uma agravante. Os médiuns ostensivos são, vamos dizer assim, eles recebem um plus. O seu corpo físico tem uma glândula pineal mais desenvolvida, e com isso eles podem desenvolver atividades que nós, meros mortais, meros médiuns intuitivos, não podemos fazer. Então, eles recebem uma carga muito grande de possibilidades e tem que se desincumbir dela. E não sou eu que digo isso. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se o médium ostensivo pode curar, pode ajudar, pode agasalhar, pode consolar tanto encarnados como desencarnados e resolve não fazer isso, ele vai responder pelos bens, pelos dons que ele recebeu, e ele deles não se utiliza. Agora, vamos tomar cuidado. Há pessoas que, embora sensitivas, embora com possibilidades, com uma sensibilidade maior que as outras, elas não se prestam ao trabalho medianímico numa sessão espírita. Richard Simonetti, embora fosse um grande incentivador de reuniões mediúnicas, e ele era um dos dirigentes, o trabalho principal da vida dele foi como escritor. Escreveu 65 obras. Então eu entendo que ele foi um médium, na acepção da palavra, um médium literário.
ele permitiu que a espiritualidade, por intermédio dele, espalhasse a doutrina por tudo quanto é canto. Então, não apenas como médium ostensivo no centro espírita, você pode desenvolver a sua missão. Você pode perfeitamente ser um bom administrador, criar muitos empregos, consolar muita gente. Você pode ser um bom sacerdote, um bom falante, uma pessoa que tem uma boa oratória, que pode pregar num templo evangélico. Essas pessoas são valiosas. Elas honestamente estão fazendo o melhor possível. Não estão no centro espírita, mas não deixam de estender as suas antenas espirituais para captar as informações e fazer aquilo que a espiritualidade espera dele. Então, com muita justiça, o médium ostensivo do centro espírita pode fazer muita coisa, mas não é apenas no centro espírita, é principalmente na vida, quando você exerce, aproveita-se das suas faculdades, dos seus talentos, para ajudar as pessoas que estão à sua volta, fazendo o melhor possível para a humanidade. Eu ia fazer uma pergunta aqui, porque quando você vai desenvolvendo uma coisa, assim, eu vou lembrando de outras aqui, mas eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa aqui, de Elcio Menezes, que eu achei curioso também. Diga. Livro Trilhas da Libertação, Filomeno de Miranda, relata o desencarne de um médium causado pela espiritualidade superior, antes da época, para evitar males maiores em face do seu comportamento. Não é uma pergunta, é um relato, mas eu achei curioso. Sim. Confesso que não vi esse comentário aqui, mas é interessante na obra em si, mas gostaria que você agora comentasse. Na verdade, nós colhemos aquilo que nós semeamos, né? Se por um lado você pode, através do seu comportamento, da sua atividade, da sua atitude, eu conto, por exemplo, aquela passagem de André Luiz, que ele vem acompanhando uma comitiva e prepara 5 indivíduos que estão para desencarnar. E cada um vai desencarnando, tem um mérito de receber a presença dessa caravana espiritual, e vão desencarnando, desencarnando. Quando chega numa determinada senhora, ele é chamado lá na espiritualidade. E era uma senhora evangélica, e de repente estava tudo pronto, era uma comissão de desencarne, estava tudo pronto para ela desencarnar. Aí o mentor volta, as coisas mudaram, ela não vai desencarnar mais agora não. Mas o que aconteceu? E aí descobrem, André estava ao lado dela, descobrem que quem provocou aquela mudança de planos foi um menino, uma criança de 8 aninhos. Foi para isso. Um missionário, inclusive era neto adotivo dela. Esse menino orou, e a espiritualidade ouviu. Só que não era um menininho qualquer, era um enviado do Cristo que estava ali. E aí, olha só o detalhe. Esse menino, quando se desdobrava, ele percebeu que uma das filhas da avó, a avó adotiva, ela estava grávida. E no ventre dessa menina estava a companheira que iria auxiliá-lo na sua missão. Então, se aquela senhora desencarnasse aquela hora, poderia trazer problemas para a gestação da sua filha. Então, esse menino percebeu isso e falou: pelo amor de Deus, ela não pode desencarnar agora, senão vai me atrapalhar aqui a minha missão, essa menininha que está para nascer. E eles cancelaram o desencarne da mulher. Depois, 9 meses, 10 meses mais tarde, aí sim ela pôde desencarnar, mesmo porque o organismo dela não aguentaria mais ficar muito tempo ali. Eles recuperaram o que puderam, mas era uma pessoa já de uma certa idade. Da mesma forma que existe uma moratória, uma prorrogação no desencarne de certas criaturas, aquelas que invertem o seu trabalho, não honram
os dotes, os dons que receberam da espiritualidade e desviam-se das suas funções, como já falei do Napoleão Bonaparte, têm fins tristes e podem sim ter a sua presença aqui na Terra abreviada. E o Elcio, ele tá prestando atenção na sua fala direitinho, viu, Sidney? Porque ele está complementando aqui, trazendo o caso que foi. E exatamente, você já comentou sobre isso aí agora. Ele diz, o médium mencionado no livro Trilhas da Libertação procedia cirurgias numa casa espírita e cedia espaços à espiritualidade inferior em grande processo obsessivo. Nós não podemos esquecer, meu caro amigo, não podemos esquecer que a mediunidade, Ailton, ela independe da moral do médium. Você pode ter um grande sensitivo sem moral. Mas por que é dado isso? Kardec pergunta, por que dá tanto poder, tanta sensibilidade para um bandido? É para ver se ele acorda para a vida. Ele passa a aprender com os espíritos. Chico Xavier, no comecinho do seu apostolado, ele tinha um conhecimento muito precário. A própria mãe de Humberto de Campos falou, esse menino aí, esse menino ignorante, escrever como meu filho escrevia? Não, ou ele é um catedrático, ele precisa ir para a Academia Brasileira de Letras, ou então realmente a mediunidade ele é correta. Isto é, o Chico, com o passar do tempo, não é que ele aprendeu, ele pôde recapitular, relembrar-se dos seus conhecimentos de vidas anteriores através do conhecimento que os espíritos foram lhe proporcionando. Então, muitas criaturas recebem assim um dom de mediunidade elevado e de tanto falar o bem, conversar sobre o bem e trazer novos conhecimentos da espiritualidade, acaba aprendendo. Agora, alguns, infelizmente, recusam-se a aprender e desviam-se do seu caminho. Aí eles vão responder por isso, como aconteceu com o Napoleão. Ele tinha tudo para ajudar Kardec na codificação. Ele encantou-se com o poder, queria ser o imperador do mundo e, inclusive, morreu antes da hora. Bom, Renivaldo ele faz uma outra pergunta aqui, dizendo o seguinte: o que o Espiritismo orienta sobre as pessoas que consultam a astrologia como meio de orientação, consulta para a sua vida e orientação do seu dia a dia? A doutrina espírita parte do princípio de que nós fazemos o nosso destino. Há apenas um determinismo, o determinismo do bem, da evolução. Mais cedo ou mais tarde a gente tem que melhorar. Pode demorar mais 1 milhão de anos, mas temos que melhorar. Então depende do nosso livre arbítrio. O progresso depende de nós. Não depende de astro, não depende de apadrinhamento, não depende de favores. O Espiritismo, além de ser a doutrina da consciência livre, nos mostra que cada um de nós, como Cristo já dizia, vai colher aquilo que plantar. Não vai ser através de cartomantes, de astrologia, de favores da espiritualidade. Isso não funciona. Cada um constrói o seu futuro e pode construir um bom ou um mau futuro. Agora, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que entrar na linha. E o determinismo que existe é esse, o do progresso. Mesmo aqueles que encostam o corpo, ficam lá na espiritualidade, os chamados vagabundos da espiritualidade, fica naquela situação do francês, sabe, Ailton? O laissez-faire. Deixa do jeito que está para ver como é que fica. Chega uma hora que a espiritualidade dá-lhe um cutucão dos fundilhos, meu filho, vai reencarnar, vai progredir, você não pode ficar eternamente parado aqui, não. Então, esse é o determinismo, o do progresso. E não é através de astrologia, de cartomante, através de mágica. Não existe uma varinha mágica. Ninguém nasce perfeito. Os espíritos, tirando Deus, que é o absoluto,
os demais todos progrediram de acordo com o seu trabalho, com o seu estudo, com seus méritos, com a sua transformação interior. Não é com astrologia, com favores, não tem favores da espiritualidade. Alguém vai dizer, mas eu já fiquei sabendo aí que alguns espíritos podem interceder, por exemplo, uma mãe pode interceder em favor do seu filho. Isso é possível. Você adquire bastante bônus horas lá e pode, eventualmente, pedir à espiritualidade uma reencarnação, uma visita. É possível isso. Mas se o indivíduo que recebe esse favor da espiritualidade, essa chance que os espíritos lhe dão e acabam deslustrando essa oportunidade, desviando-se do seu caminho, ele vai responder por isso também. Você me fez recordar de algo aqui. Deixa eu fazer essa pergunta também. Com relação, Sidney, aos pactos que as pessoas vulgarmente chamam de pactos demoníacos, isso realmente existe, essa ligação com espíritos trevosos, espíritos muito inferiores, quando eles acreditam que estão recebendo algum benefício desse espírito, em detrimento de uma ação que a pessoa encarnada venha fazer aqui na Terra, e quando desencarna, existe essa ligação permanece. Como é que fica isso? Explica isso aí pra gente aí. Eu falo sobre isso no meu livro Sob a Luz que Liberta. Um dos meus personagens faz um pacto com o diabo. Ele acredita piamente, inclusive ele está numa prisão lá na espiritualidade, ele está envolto assim com lamas, com fezes, ele está passando muito mal lá, e ele está arrogante, dizendo, vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Os indivíduos com quem eu fiz o meu pacto, daqui a pouco vem aqui para me libertar e vai acabar com vocês. Na verdade, onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, a sabedoria popular costuma fazer assim uma ficção, uma fantasia, mas o que existe é o seguinte, Ailton, quando você quer fazer o bem, você atrai espíritos bons para ajudá-lo. Perfeito. Mas quando você quer fazer o mal, e isso aconteceu com Hitler, o Hitler passou por uns quase 10 atentados. Não pereceu em nenhum deles. Proteção espiritual? Sim, proteção das trevas. Espíritos com quem ele tinha feito um certo pacto. Ele era uma espécie de médium do anticristo. Ele era inspirado, é claro que ele tinha suas ideias, e essas ideias eram retroalimentadas por espíritos inferiores. Então ele fez uma espécie de pacto com os espíritos inferiores. Então, eles ajudam você, dão você mais lábia, deixa você assim mais charmoso, e de repente você tem boas ideias para ganhar dinheiro. Então, eles fazem isso sim, deixam você assim até com mais confiança. Mas e depois que você consegue aquilo que você queria aqui na Terra, eles vêm dizer, meu filho, agora chegou a hora de você pagar a nossa conta. Então, não é propriamente um pacto com o diabo, mas é uma combinação com espíritos inferiores que, de repente, você se torna susceptível, vulnerável às exigências deles. Então, no momento em que, opa, esse é o Dr. Galton, o construtor de futuros, meu livro mais recente. Nós queremos agradecer publicamente o presente que você nos enviou aqui para a Web TV Espiritismo, viu? Muito obrigado. Cortando aí já o raciocínio, desculpa aí. E depois que nós terminarmos o programa, se quiser, nós temos que dar um jeito aí de dar um impulso aí na construção da casa de vocês aí. Mas, encerrando a parte do pacto aí. Então, da maneira como disseram, pacto com o diabo. Não tem com o diabo, porque não há espíritos
eternamente dedicados ao mal. Até os espíritos inferiores um dia têm que tomar um jeito na vida. Mas sim, quando você quer fazer o bem, você encontra companheiros que vão ajudá-lo, vão alimentá-lo, vão protegê-lo, vão inspirá-lo. E quando você quer fazer o mal, também. Só que os espíritos superiores não nos cobram fatura nenhuma, mas os inferiores cobram. Eles vão querer a retribuição daquilo que eles fizeram de bom para você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez seja um tanto polêmica, tendo em vista o momento, né, político que nós estamos vivendo. Você citou aí sobre Napoleão Bonaparte, como se fosse uma pessoa, um espírito que veio, mas se permitiu ser conduzido, vamos dizer assim, né? Se permitiu ser conduzido, como tantos outros espíritos também que vieram em missões e que, de alguma forma, vamos utilizar o termo, decaíram, né? Entre aspas, né? E fracassaram. Agora é o seguinte, o espírito de Karl Marx, não sei se você já leu alguma coisa, porque eu certa feita li uma obra meio assim, eu fiquei... Nunca emiti uma opinião, porque nunca vi o comentário sobre ela, mas deixei lá. Karl Marx, ele nasceu basicamente ali muito próximo da época de Kardec, um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois. Ele viveu basicamente ali na época de Leon Denis. Os dois são contemporâneos, né? E tinha assim teve um papel importante para a sociedade de hoje. Isso é inegável. Mas alguns dizem que ele, aí é que vem as polêmicas, dizem que ele também fez um pacto e que nessa obra, vou abrir o parênteses agora, da obra, não são minhas as palavras, diz nessa obra que ele teria uma função de auxiliar Kardec nessa situação. Não sei se você já leu algo sobre isso, mas como você é um grande conhecedor aí, talvez possa nos ajudar aí emitir uma opinião mais sensata. Eu não conheço nenhuma ligação dele com Kardec, mas eu posso lhe dizer que o socialismo ele é perfeitamente aplicado no nosso lar. Nós temos lá uma espécie de socialismo, ninguém é dono de nada. Você pode trabalhar durante a vida inteira, mas pode ter uma casa, pode ter algumas regalias em função do seu trabalho, através do bônus hora. E o bônus hora, ele tem um aspecto intrínseco e um extrínseco. O aspecto extrínseco é o valor. Cada hora que você trabalha, você ganha um bônus hora. E depois você trabalha durante 10, 20... Uma vez eu fiz um cálculo que daria mais ou menos o tempo que nós levamos para comprar uma casa aqui, o tempo que você leva para ter direito a uma propriedade lá na espiritualidade. Só que você não é dono dela. Os seus filhos podem ficar lá, eles podem morar lá, mas a propriedade é da comunidade. Então nós temos lá uma espécie assim de socialismo. O problema é que qualquer regime de vida é bom, todos são bons. O problema é o homem. O problema é que você encontra hoje situações tristes no mundo inteiro, porque o homem está ali. Enquanto nós tivermos ainda no mundo de expiações e provas, em que predomina o trio terrível, que é o egoísmo, a vaidade e o orgulho, onde estiver o homem, estará a corrupção, estará a maldade, estará o descaso com aquele que é fraco, aquele que não tem condição de sobreviver. O socialismo, de uma certa forma, se ele fosse implantado realmente no mundo, da maneira mais pura, como Marx idealizava, seria uma maravilha. Mas só que, de repente, o próprio socialismo se corrompeu. E o comunismo, que foi fruto do socialismo, está completamente desfigurado. Onde é que nós temos o comunismo hoje no mundo?
temos talvez na Coreia do Norte, temos em Cuba, hoje não temos nem mais na China, porque só em alguns setores. Então, são variações corrompidas de uma ideia muito boa, mas que, infelizmente, tem o dedo do homem que ainda não aprendeu aquela regra magna. No começo da nossa conversa, eu falei que nós podemos resumir toda a ideia do Cristo no Sermão da Montanha. Isto é, com 5 minutos, quem fala isso é André Luiz. Com 5 minutos de leitura do Evangelho, você tem você tem conteúdo para uma vida inteira, com 5 minutos. Você pode abreviar, diminuir esses 5 minutos para alguns segundos, com a lei magna do Cristo. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Se esta regra de ouro fosse seguida em todo o planeta Terra, não precisaríamos de capitalismo, socialismo, comunismo, porque o que importaria realmente seria a regra, a lei do Cristo imperando no planeta Terra através dos homens. Mas nós ainda não chegamos nesse ponto. É interessante a sua abordagem, Sidney, porque se nós pegarmos a ideia macro de Jesus, o ponto central da ideia de Jesus, que é amai os vossos amigos, mas não esqueçam também que devemos amar os nossos inimigos. Então, esse ponto central é o que muitas pessoas, as pessoas, né, querem, na verdade, é se distanciar dos inimigos, odiá-los e dar cabo deles, né? Muitas pessoas hoje no mundo estão assim. Mas você citou aí, e eu faço aqui uma referência a uma obra muito importante, que é a obra de Leon Denis, que é a obra do Socialismo e Espiritismo. E, para mim, na minha visão, miúda que seja, tacanha, acanhada, ali é um exemplo muito interessante do verdadeiro socialismo que ele idealiza lá nessa obra aqui. Quem quiser... O socialismo puro é o que nós encontramos lá no nosso lar. Exato. Mas, infelizmente, o problema é que nós temos boas ideias, bons regimes, mas não temos fiéis executores dessas boas ideias. É verdade. O problema é como você falou mesmo, o problema está no homem. O homem que... As ideias vêm, muitas, eu acredito que inspiradas pela espiritualidade, boas, e os homens que corrompem essas ideias, né? Você vai pegar, por exemplo, o Alcorão. O pessoal fala muito mal dos extremistas islâmicos. O Alcorão, bem estudado, é uma homenagem ao Cristo. Há pontos ali fundamentais que pacificam o homem. Então, em qualquer lugar, por isso que eu digo que 6.000 anos antes do Cristo, ele já espalhou pelo mundo muitas criaturas que verdadeiras tochas, luzes, que o Cristo espalhou por toda a Terra. Você pode verificar que em toda a parte do mundo existe um missionário, um profeta, alguém que vem alimentar a espiritualização do homem, do indivíduo. Mas isso é obra do Cristo. Ele orquestra tudo isso. Inclusive, infelizmente, o autor do Alcorão, ele acabou se desviando, mas a obra dele é muito boa, desde que você não tenha uma visão literal. É o que eu falo sempre, a letra mata, mas o espírito vivifica. É um outro personagem, muitas vezes, controverso, né? Esse aí, né? Bem, infelizmente porque acabou logo, já chegamos no final, né? Infelizmente porque nós concluímos esse trabalho muito bem, com muito proveito mesmo. Vamos agendar, sim, outra com fé em Deus. Fale com o meu promotor, meu empresário, viu?
Pronto. Falaremos sim. O Sérgio fica espalhando meu nome aí, viu? Ele fica citando o meu santo nome em vão, viu, Ailton? Ai, Sérgio, tá vendo aí? Então, Elcio está dizendo aqui para a gente se despedir, se perdesse todos os livros sacros da humanidade, só se salvasse, entre aspas, o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mahatma Gandhi, paz e luz e gratidão a todos. Então, por isso que eu falei para você que pessoas, eu não citei o Mahatma, mas é ele mesmo que disse que o Sermão da Montanha, ali está condensada toda a sabedoria da humanidade. E olha, quem falou isso não era cristão, hein? E admite que o Cristo, sem dúvida, é o governador moral, ele orquestrou a vinda de todos os missionários e, graças a Deus, está conosco e vamos atravessar essa situação difícil que estamos passando agora. Muitos de nós não vamos reencarnar nesse planeta, o processo de regeneração já começou, muitos de nós não voltaremos e temos que fazer o possível para orar e fazer o melhor possível para, quem sabe, podermos reencarnar no planeta Terra, já adentrando aí daqui a alguns séculos ao processo de regeneração. E é isso aí, pessoal. Nós agradecemos profundamente aí a Sidney Fernandes, pessoa que conhece muito, tá vendo aí? Sidney, com muita humildade, mas nós percebemos que conhece muito sobre a doutrina espírita. Não é fácil participar de um pinga-fogo, porque realmente exige muito, né, muito conhecimento sobre a doutrina espírita. Então, nós somos... Você foi muito bonzinho comigo, viu, Ailton? Foi muito bonzinho, só trouxe perguntas assim, bastante, aliás, excelentes perguntas, viu? Muito bom nível. Que bom, então. Então, nós agradecemos, Sidney, e desde já agradecemos também as pessoas que nos assistiram, as pessoas que a gente pede desde já também que espalhe esse vídeo, divulgue a Web TV Espiritize. É muito bom fazer o bem à própria doutrina espírita através da sua divulgação. É uma forma de caridade à doutrina, né? Kardec já havia falado isso. Né? Então, quero agradecer ao Oswaldo, a você, ao Sérgio, que, brincadeiras à parte, o Sérgio faz um brilhante trabalho de divulgação. Ele mantém o meu site, ele publica os meus artigos, ele faz a edição das minhas palestras, está criando agora um novo trabalho em que ele quer que eu fale sobre alguns nomes. Ele está criando já esse trabalho e logo, logo vai ser disponibilizado para vocês. Meu agradecimento público ao Sérgio Totti por toda a ajuda que ele nos dá, assessoria, e fazendo isso com o objetivo principal de clarear, de veicular, de tornar mais acessível a doutrina espírita. Obrigado a você, Ailton, obrigado ao Oswaldo, ao Sérgio e a todos aqueles que nos prestigiaram, e estamos à disposição de vocês. Quando precisar, estamos aí às ordens. Tá bom, Sidney, um abraço no coração, viu? Somos gratos mesmo com a sua presença aqui. Obrigado. Show de bola. E a hora que você quiser, podemos conversar aí sobre as coisas aí, as obras que vocês estão realizando aí. Pronto. Muito obrigado também pela atenção, viu? Obrigado.